o poder dele, o que ele tinha realizado. Ele fez uma lista do que realizou, mas ele falou: o meu poder, as coisas que eu fiz, as coisas que eu conquistei, não é? O que eu me orgulho são as coisas que mostram a minha fraqueza. É muito difícil nós confessarmos nossos pecados uns aos outros. Tiago diz isso: confessar os nossos pecados uns aos outros para serem curados. Por que nós temos tanta dificuldade para fazer isso? Por quê? Uma das razões, o irmão uma vez numa aula me disse, é porque nós não confiamos uns nos outros. Mas eu acho também que uma outra razão é que todos nós pretendemos ser fortes, pretendemos não ter pecados, pretendemos não ter fraquezas. Meus irmãos, eu tenho muitas fraquezas, muitas. Não estou falando assim falsa humildade, não, eu tenho muitas fraquezas. Só estou aqui porque Deus é bondoso. Amém. Que Deus é misericordioso. Só por isso. Somente por isso. Mas o capítulo 12, Paulo começa a falar. Lembre-se, o capítulo 12 é conectado com o 11. 2 Coríntios 12. Ele diz: é necessário que eu continue a gloriar-me com isso, ainda que eu não ganhe nada com isso. Por que era necessário ele dizer que ele continua a gloriar-se, quando um pouquinho antes ele disse que ele não deveria se orgulhar, mas sim só nas coisas que mostrassem a sua fraqueza? Porque ele vai mostrar que, embora ele sendo um homem com muita capacidade, um homem muito escolhido por Deus, que ele era um homem que dependia demais de Deus. E é isso que nós precisamos entender, que nós dependemos de Deus. É necessário que eu continue a gloriar com isso, ainda que eu não ganhe nada com isso. Passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo, ele diz, que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se for no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Eu sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas. Você já ouviu alguma vez um pregador chegar aqui na frente e se gloriar em suas fraquezas? Você viu alguma vez um pregador, um orador, um palestrante, seja o que for o apelido da pessoa, chegar aqui na frente e dizer, e fazer a lista das suas fraquezas? Nós achamos que isso não faz sentido. Mas Paulo está dizendo que ele estava se gloriando nas fraquezas dele para mostrar, não é, o poder de Deus. E eu fiquei pensando, daqui a pouquinho nós vamos ver Paulo quase na posição de pedinte a Deus, né? de um mendigo, mendigando a Deus por algo. Aí eu fiquei pensando, puxa vida, esse homem, Paulo, começou a sua vida cristã sendo chamado, tocado no ombro pessoalmente por Cristo. O plano de conversão de Paulo foi todo orquestrado por Deus, foi um plano que veio direto do céu, direto da sede. A conversão de Paulo foi extraordinária, diferente, maravilhosa. Ele começou lá em cima, um pouco de descrédito no começo, porque ele perseguia a igreja, aí depois conseguiu o endosso de alguns irmãos líderes, aí ele foi subindo. Ele era respeitado depois por toda a Ásia, por todos os lugares onde ele passou. Ele estava lá em cima, falou com reis. Ele, como a gente diz, ele pintou o sete. Subiu. Aí
Aí eu vou ver daqui a pouquinho que ele está implorando a Deus por uma coisa. Eu penso assim, como é que no pensamento do mundo, quem começa lá embaixo e sobe, conseguiu, né? Paulo começou lá em cima, e pela lógica do mundo ele desceu até lá embaixo. Não faz sentido, mas é isso que faz sentido. Por isso que eu estava dizendo que o cristianismo é contracultural. As coisas que o mundo pensa de uma maneira, nós pensamos de outra. Paulo, que deveria terminar a vida dele, né, com sucesso, com aclamação dos cristãos, com uma grande festa para ele na igreja, né? Vamos reunir todas as igrejas da Ásia, da Europa, da África, vamos reunir, fazer uma baita reunião com Paulo, apresentar a Paulo uma placa de 50 anos de fiéis serviço ao Senhor. Não. Ele termina implorando a Deus para tirar um espinho da carne dele. Mas em que escala vocês acham que ele terminou a vida cristã dele? Aos olhos de Deus, não aos olhos dos homens. Lá em cima. Eu analisei muito a minha jornada no área do futebol, tentando de alguma maneira achar uma comparação. E aos olhos, talvez aos olhos da minha família, que não são cristãos, eles vão achar, talvez achem, especialmente depois que minha mãe me visitar semana que vem na minha casa, eles vão achar que a minha vida está em decadência. Eu moro hoje numa casa que é 1/5 da casa onde eu morava antes aqui no Brasil. Quando eu cheguei em 2000 no Brasil, eu comprei carro zero. Quando eu cheguei aqui dessa vez, eu tinha 0 de carro. Tenho carro. Mas pelos padrões da minha família, que não é cristã, eu acho que eles pensam, puxa, coitadinho dele, tá ruim. Eu já fiz muitas coisas na igreja, mas hoje trabalhei em grandes cidades, Porto Alegre. Quando mudei para cá tinha só 800 mil habitantes, mas 800 mil habitantes são 800 mil habitantes. Depois fui para, parece que foi caindo, né? Depois fui para Florianópolis, não, depois fui para Itu, 100 mil habitantes. Depois fui para Florianópolis, 600 mil habitantes, tudo descendo, né? Subiu um pouquinho, desceu. Depois fui para Natal, mas muitos anos depois, 1 milhão de habitantes, pequenininha, Nordeste. E agora fui para uma cidade com 16 mil habitantes. Puxa, fim de carreira. Fim do mundo, interior do Ceará. Sabe, irmãos, Deus tem um plano para a minha vida. Amém. Eu não estou lá porque eu quero estar lá, eu não estou lá porque estou em fim de carreira. Eu estou lá porque o Senhor me quer lá. Eu estou fazendo um trabalho lá que eu acho que é o trabalho do Senhor, eu penso que é o trabalho do Senhor. Mas aos olhos de muitas pessoas pode parecer, puxa vida, ele está em decadência. Louvado seja Deus se eu estiver em decadência, para que eu possa louvar mais o nome dele. Amém. Porque é ele que tem me sustentado, é ele que tem me mantido vivo, é ele que tem me dado cabeça ainda para pensar, não sei até quando, né? Mas por enquanto ele está dando uma cabeça para pensar, não é? Mas tudo é bênção de Deus. Eu tenho que entender isso, porque é isso. Paulo começou lá em cima, terminou lá embaixo, coitadinho, aos olhos dos homens, aos olhos até de irmãos que achavam que ele era de segunda, não é? Mas ele não
era. Porque o poder estava em Deus. Quando nós pensamos que o poder está em nós, não sobra nada para Deus exercer o seu poder. Mas quando nós somos os coitadinhos, os pobrezinhos, os fracos, quando nós somos os pecadores, reconhecidos pecadores, onde é que está o poder? O poder está em Deus, que faz com que eu mesmo sendo um pecador, que eu possa falar do Evangelho dele. Se nós pecadores não formos falar do Evangelho de Deus, quem vai falar? Somos todos pecadores, sobra ninguém, né? Para falar. E eu vejo que o Senhor tem um grande plano. Será que o Senhor tinha um grande plano para Filipe? Filipe, da igreja, teve perseguição, ele foi para a região de Samaria, pregou para um monte de gente, batizou um monte de gente, batizou até um mágico, que era um grande figurão na cidade, né? Vieram apóstolos de Jerusalém para validar o trabalho dele, para dar idoneidade ao trabalho dele, né? Vieram, aí Deus bate no ombro de Filipe, diz assim: Filipe, vai para uma estrada deserta pregar só para um homem. Não tem ninguém naquela estrada, mas vai lá só pregar para um homem. Pelo padrão do mundo, Senhor, poxa, eu estou pregando para multidões de 300, 400, 500, agora o Senhor me manda pregar para um homem. Entende? A economia de Deus, a mente de Deus, nós não somos capazes nem de sondar. Será que existem cristãos hoje na Etiópia? De onde aquele homem lá era o etiopeu? Ele era de lá, não era? Aquele grande oficial de Candace. Será que não existe hoje, talvez, 2000 anos depois, cristãos na Etiópia? Porque Filipe foi mandado falar com um homem, eu não sei. Mas Deus tinha um plano para tirar Filipe das multidões e colocá-lo para pregar para um homem. Um homem. Continuando no nosso texto, não entramos nem na parte mais gostosa. Mesmo o versículo 6. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito falar sobre isso, ele diz, para que ninguém pense a meu respeito mais do que em mim vê ou em mim ouve. Paulo estava dizendo: o que eu sou é o que você vê em mim e o que ouvem de mim. Só isso, não pense mais do que isso. Eu não sou ninguém. Versículo 8. Antes de ler, lembre-se do que Paulo disse: olha, eu fui levado ao céu, fui levado a um lugar maravilhoso. Eu escutei palavras que não é permitido o ser humano dizer. Nessa tradução diz palavras indizíveis. Eu fiquei pensando um bom tempo comigo mesmo, como é que serão essas palavras indizíveis? Pense bem, palavras que não podem sair da sua boca. Palavras que, ou talvez, que é uma coisa tão grande que você não encontra palavras para dizer, para falar do que ele viu. Esse homem que teve essa visão maravilhosa, que foi levado, a única coisa que eu fui levado uma vez foi para um socorro, não fui levado para lugar nenhum mais. Paulo foi levado ao terceiro céu. Aqui nem diz terceiro céu, eu botei o terceiro aqui, né? Mas ele foi, não, fala assim, foi arrebatado ao terceiro céu. Ele nem sabe se foi no corpo ou fora do corpo.